Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai começar a falar sobre função logaritmo. Bem rapidinho, só passando essa informação. Lembrando que a função logaritmo ela tem uma ligação direta com a função exponencial. Em um dos casos ela é inclusive simétrica, e ela tem um detalhe interessante. A função logaritma da base, da lei de formação básica dela, que é o f de x log de x na base a, que seria o básico da minha função, ela tem uma característica interessantíssima. Enquanto a função lá exponencial ela corta, a função básica, claro, ela corta o eixo do y no ponto 1, sempre, a básica. Quando ela vem acrescida de alguns fatores, alguns números multiplicando, somando, aí ela altera o seu local de corte. Mas a base dela é sempre o corte no ponto 1 do eixo y. Como o logaritmo ela é uma função inversa da exponencial, ela, ou simétrica, podemos dizer assim, ela acaba cortando no eixo x. Então a equação básica logarítmica, ela corta o eixo do x no ponto 1, ao contrário lá da exponencial, que é no eixo do y. Mas vamos ver daqui a pouquinho a construção do gráfico para vocês terem mais noção. Até porque o gráfico a gente constrói um pouquinho diferente, só faz o contrário, construir que é mais fácil. Dá para fazer do outro jeito, o que a gente está acostumado? Dá. Mas se você fizer o contrário, ele fica muito mais tranquilo de visualizar. Então vamos aqui rapidinho só falar sobre isso e a gente já vai lá para os exemplos, que são um pouco grandes, eu passei para um outro vídeo. Então, dado o número real A, com A maior que 0 e diferente de 1. Então, o A não pode ser negativo, tem que ser maior que 0. E não pode ser 1. A gente já tinha visto isso até nas potências, Então, a base aqui do meu logaritmo não pode ser 1. Pode ser um número decimal entre 0 e 1 e um número maior que 1, inteiro, à vontade. Ou melhor, não inteiro, um número real, Chama-se função logaritmo de base a função dada pela lei. Então, essa lei básica segue essas regras que eu falei para vocês. Se vier alguma coisa aqui multiplicando ou somando, mexendo com essa parte do logaritmo, ele altera algumas coisas, mas isso a função já está com algo a mais. Sem esse algo a mais, só ela básica, ela segue essas regrinhas aqui. Então, se o meu A, que é essa base aqui, for maior que 1, ou seja, número real positivo maior que 1, a função será crescente. Nós vamos ver como ela se comporta no meu eixo cartesiano. Como eu tinha dito também, ela vai cortar o eixo do x no ponto de abscissa 1. Ponto de abscissa 1, onde o y é 0 e esse é 1. Nós vamos ver também lá na hora de montar o gráfico dessa função. 3. Se o meu A for um decimal ou uma fração imprópria, quando dividir essa fração vai dar um valor que ficará entre 0 e 1. Isso aqui é o tipo da situação. Esse A ele pode ter o seguinte comportamento, esse Azinho. O A pode ter o seguinte comportamento. O A pode ser 0,43, qualquer número decimal, começando com 0. Ou o meu A pode ser frações desse tipo assim, onde o numerador é menor que os denominadores, Sempre que isso acontecer, o resultado desse cálculo vai ser um número iniciado com 0. Por isso que ela entra aqui e ele vai ser decrescente. Então, sempre que ocorrer isso no A, for uma fração imprópria, que o numerador é menor que o denominador, ou já for um número decimal iniciado com 0, obrigatoriamente a minha função logarítmica será decrescente. Nós vamos ver agora em 2 exemplos nessa próxima aula. Vocês vão ver como é que se comporta essas funções crescente e decrescente. Quer dizer, nós vamos ter uma aula para crescente e uma aula para decrescente, nós vamos montar o gráfico, tá bom?
Dá um joinha aí embaixo, nos vemos já já.